Esse vídeo é um estudo de caso da loja Los Santos. A Los Santos é uma loja, tá, de smartwatches, né, uma pequena loja de smartwatches no Rio Grande do Norte, né, do Lucas. Ela tinha dificuldade em crescer o faturamento sem abrir mão do lucro, né, e o dono trabalhava sozinho, né, ele gostava, trabalhava, porém ele gostaria de aumentar a margem de lucro dele e também o lucro dele, o faturamento, sem precisar contratar novos funcionários. Então o desafio era manter a estrutura enxuta e fazer com que ele vendesse mais, cumprindo aqui o propósito dele de ter ali uma loja maior e crescente. Quais foram os resultados, tá? Os resultados foram esses. Então, de setembro para dezembro, né, a gente aumentou de 25 mil para 41 mil do faturamento e a gente aumentou o retorno de investimento de 6 para 10 vezes. Então, a gente conseguiu aumentar o faturamento, aumentar o lucro, deixar enxuto, né? A gente manteve, né, mesma média, taxa de conversão, aumentamos o ticket médio, né? E a principal fonte, né, de conversão aqui dessa loja era o próprio WhatsApp, né? Então a gente estruturou as campanhas de tráfego, então todas as campanhas eram feitas de forma amadora, então usava-se muito o botão turbinar do Instagram. A gente migrou para campanhas de conversão no WhatsApp, no Meta Ads, que seria um tipo de campanha que ele conseguiria dar conta, conseguiria fazer uma manutenção e conseguir escalar e crescer conforme ali o seu estoque crescia. E a gente ensinou a gestão de tráfego, teste, criação de hipóteses e escala de orçamento. Mesmo que a gente faz para o e-commerce gigante, a gente faz para o e-commerce pequeno, porque a performance é a mesma, o que muda é a quantidade de hipóteses que a gente testa, né? Então a gente criou ações de vendas, né? A gente implementou rotinas de ações, de promoções, campanhas publicitárias, para gerar aqui compra imediata para a demanda reprimida que tinha nos ads. Então, basicamente, ele já investia em anúncio, tinha bastante gente seguindo no Instagram. Aquele Instagram que eu mostrei era novo, tinha bastante gente de olho ali nos stories, porém eles não convertiam. O que a gente fez? A gente criou uma ação de vendas. Aqui 2 exemplos, tá, que ele implementou. Foi ensinado o processo e ele repete todo mês são criadas novas ações de vendas, né? Então aqui promoção, né? Oferta, né? de presente, né? A gente trabalhou bastante com presente de Dia dos Namorados. Esse aqui foi o festival de brindes, né, com desconto. Então foi trabalhado isso bastante para a base dele e também para os anúncios. A gente fez uma expansão de brecha de mercado, né? Então para ele se destacar e vender, ser a opção óbvia para os seus clientes, a gente expandiu a brecha dele. Então ele era focado para vender só na região do Rio Grande do Norte. E ele expandiu para Paraíba e região, então a gente foi expandindo, né, para outros estados próximos ali, que ele conseguia ter uma boa logística, entrega rápida a baixo custo. Ele também expandiu para São Paulo, ele migrou recentemente aí para São Paulo e está vendendo por aqui. E a gente focou também em mulheres e a gente posicionou, né, modelos com pulso fino, voltada para mulheres com pulso fino, porque a gente também percebeu essa demanda. Então a gente foi bem específico e a gente expandiu o público que a gente atendia para outros estados. Com isso a gente conseguiu, né, aumentar a conversão, aumentar, né, essa razão de compra, porque a gente foi mais específico, né? A gente expandiu quantas pessoas a gente consegue atender, né, para outros estados, porém a gente foi específico porque as outras marcas, enfim, as outras lojas de smartwatch só vendiam smartwatch, focavam só no produto. Então a gente decidiu focar em mulheres porque já vendia bem e também trabalhar bastante a copy, né, o roteiro de vendas voltados aí pro pulso fino. E a gente melhorou também o posicionamento dele, então as fotos eram muito dentro de casa, de catálogo, muito masculinas, né? E o público dele era feminino. A gente trabalhou bastante fotos estilo lifestyle, que a gente chama, então fotos externas mesmo. Então aqui uma foto no shopping com a mulher usando, aqui ele usando, bem vestido, aqui uma foto externa. Então esse tipo de fotos ajudaram ele ter uma diversidade maior de criativos. Era um tipo de anúncio que ele mesmo conseguiria gravar ali na região dele, então ele conseguiu dar conta disso. São processos fáceis dele implementar e que gerou bastante efeito. Ele consegue aí ter uma rotina sustentável aí de criação ali dos anúncios. Então, fechando, né, esses processos, essas melhorias, a gente conseguiu entregar o que ele queria. Mais faturamento, mais lucro e crescimento da loja.